Olá, Olá pessoal, seja muito bem-vindo a este canal. Hoje estamos na 16ª aula do curso de HTML, na qual vamos conhecer os elementos para marcar tabelas nas páginas web. Primeiramente, vamos analisar a estrutura de uma tabela, pois isso nos ajudará a entendê-la melhor. Quando eu estava iniciando no HTML, eu achava a tabela o elemento mais difícil de aprender por conta das relações entre os elementos que já veremos. Então vamos com calma e eu serei bastante repetitivo na intenção de que você possa aprender esse elemento sem tantas dificuldades. Acredito que você tenha visto a aula de número 13, que fala sobre as seções de páginas. Lá, vimos que as seções são úteis para a organização dos conteúdos. Nas tabelas, isso não é diferente. Ela também possui seções para que possamos manipulá-la, organizá-la e entendê-la melhor. Por conta disso, o HTML5 trouxe novos elementos para compor uma tabela, e eles estão relacionados à sua estrutura. Ao observar essa tabela, percebe-se que ela pode ser dividida em partes. A primeira é a parte onde está o título da tabela. Neste caso, compras. A segunda parte é onde estão os dados de cabeçalhos. Neste caso, essa linha aqui contendo a célula item e a célula valor, que possui até destaque em negrito. Perceba a diferença entre linha e célula. A linha é toda essa extensão e a célula é apenas a região onde os dados ficam. Assim, podemos dizer que essa primeira linha possui duas células. A terceira parte é onde estão os dados principais. Nesse caso, ela possui três linhas com duas células cada. Você deve estar se perguntando por que não seria quatro linhas com duas células cada. Isso porque a última linha não se encaixa exatamente como um item com valor, pois não existe item com nome total. Dessa forma, podemos colocá-lo como pertencente à quarta parte, conhecida como rodapé da tabela, onde ficam os dados secundários. Mas não quer dizer que eles não são importantes. Eles só não se encaixam no esquema estabelecido no cabeçalho. Agora aqui, vamos ver a equivalência das partes da tabela com os elementos HTML. Infelizmente não deu para usar a tabela completa, pois o código não coube no slide, mas acredito que isso não seja um problema, já que basta replicar os conceitos. E observe bem para os retângulos e suas cores, e para as tags e suas cores para entender a relação entre eles. Iniciando pela tabela, precisamos declarar a tag table. Isso para dizermos ao navegador que estamos iniciando um objeto do tipo tabela. Só que isso não é suficiente. Então vamos lá e anote aí. A primeira parte é o do título da tabela. Para isso, usamos a tag caption, ou seja, legenda, e no seu conteúdo colocamos a legenda, que nesse caso seria compras. A segunda parte é a cabeça da tabela. Para isso, usamos a tag thead, ou seja, table head, que é cabeça de tabela. Dentro dela há uma linha e para isso declaramos a linha usando a tag tr, ou seja, table row, que é linha de tabela. Dentro da linha temos duas células e para isso usamos a tag th, ou seja, table header, cabeçalho de tabela. A primeira com o conteúdo item e a segunda com o conteúdo valor. Antes de você se confundir, você precisa saber que existem duas tags para criarmos células. Tanto a tag th, como também uma tag conhecida como td. A diferença entre elas é que o th deixa o seu conteúdo destacado com negrito, o que é típico de um cabeçalho. Então, saindo daqui, não usaremos mais o th, mas sim o td. A terceira parte é o corpo da tabela. Para isso, usamos a tag tBody, ou seja, table body, corpo de tabela. Dentro dela há uma linha e, para isso, declaramos a linha usando a tag tr. Dentro da linha
temos duas células. E para isso, usamos agora a tag TD, ou seja, Table Data, dados de tabela. A primeira com o conteúdo arroz e a segunda com o conteúdo R$ 32. A quarta parte é o rodapé da tabela. Para isso, usamos a tag TFoot, ou seja, Table Foot, rodapé de tabela. Dentro dela há uma linha, e para isso declaramos a linha usando a tag TR. Dentro da linha temos duas células, e para isso usamos agora a tag TD. A primeira com conteúdo total e a segunda com conteúdo R$ 32. Aqui temos um diagrama contendo a relação entre os elementos de tabela e seus possíveis atributos. O elemento table é o elemento geral e ele tem um atributo chamado border. Veremos daqui a pouco na prática para que ele serve. Como filho, ele terá o caption, o thead, o thbody e o tfoot. Dentro desses últimos aqui, podemos criar linhas e células com os elementos TR, TH e TD. Lembrando que o TH e TD servem para criar células, mas diferenciam-se pelo destaque do seu conteúdo, pois o TH o deixa em negrito e isso é típico para cabeçalhos. Já o TD não destaca seu conteúdo, sendo ideal para os dados comuns da tabela. E esses dois podem receber os atributos de rowSpan e colspan, para fazer mesclagem ou expansão de células. Nesta tabela simples, perceba que a célula com o valor animais está mesclada em duas colunas, dando a ideia de que ela seja uma. Nisso, conseguimos entender que Anderson possui os animais gato e cachorro. E isso é um exemplo de expansão em colunas, ou seja, colspan. Mas não acaba por aí. Temos que a célula Anderson está expandida em duas linhas, fazendo com que entendamos que pássaro e tartaruga também são animais que ele possui. Isso é um exemplo de expansão de linhas, ou seja, row span. E veja que essa tabela não possui rodapé, pois todos os dados estão de acordo com a estrutura do cabeçalho, ou seja, todos são nomes e animais, satisfazendo perfeitamente as exigências do cabeçalho. Mas vamos ao ambiente de programação para as coisas clarearem. Vamos simular as tabelas já vistas. A primeira é aquela de compras. Assim, declaramos a tag table e dentro dela já iniciamos com a tag caption, que possui o conteúdo compras. Depois, vamos para o elemento thead e nele colocamos a linha com a tag tr. E nela colocamos as duas células com a tag th. A primeira com o conteúdo item e a segunda com o conteúdo valor. Perceba que essas células estão em negrito, e isso é por conta do th. Agora vamos para o corpo da tabela com o elemento tbody. Dentro dele temos três linhas, e para isso usaremos três tags tr. Na primeira linha há duas células, e para isso usaremos duas tags td. Uma com conteúdo arroz e outra com conteúdo de R$ 32. A segunda linha, do mesmo jeito, duas células. Uma com conteúdo feijão e outra com conteúdo de R$ 5. A terceira também duas células, uma com conteúdo macarrão e outra com conteúdo de R$ 3. Por fim, a última parte, que é o rodapé, usamos a tag tfood. E dentro dela temos uma linha tr com duas células td. Uma
com conteúdo total e outra com conteúdo R$ 40. Veja que as bordas que delimitam cada célula não está aparecendo. E para isso, frequentemente usamos CSS, mas para quebrar o gelo por enquanto, podemos utilizar o atributo borda, onde o seu valor vai ser a espessura da borda. Geralmente colocamos 1, mas a sua criatividade é quem manda. Salvando, veja que a tabela já ficou bem melhor. A segunda tabela é a de pets. Nela, vamos fazer as coisas mais rapidamente. Temos a tag table com o atributo border igual a 1, a seção de caption com o conteúdo pets, thead com uma linha e duas células, uma para nome e outra para animais, tbody com 3 linhas, a primeira com 3 células, Anderson, gato e cachorro. Veja que a tabela ficou deslocada porque temos que expandir a célula de animais em 2 colunas. Então, para isso, usamos o atributo call_span igual a 2 na célula de animais. Pronto, perfeito. Continuando, a segunda linha de dados apenas contém 2 células, pássaro e tartaruga. Isso porque a célula Anderson precisa ser expandida em 2 linhas. Então, colocamos nela, o atributo row_span recebendo 2. Perfeito de novo. E agora, na última linha, finalizamos do jeito que sabemos. 3 células. Francisco, jacaré e lagarto. Pronto. Tudo isso você precisa conhecer para fazer as tabelas em suas páginas. E também deixarei na descrição desse vídeo o link do W3 School, porque lá você terá uma explicação minuciosa do que cada um desses elementos faz.